Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. 3 dias à beira do abismo. Tínhamos passaporte falsos, e iniciamos a subida pelo Vale do Tuba. A cada 10 ou 15 quilômetros encontrávamos grandes aldeias. Havia algumas com até 600 casas, toda a administração estava nas mãos dos bolcheviques, e havia espiões examinando os viajantes. Não podíamos evitar as aldeias por 2 razões. Em primeiro lugar, continuamente encontrávamos camponeses da região, e qualquer tentativa de evitá-los levantaria suspeitas. Podíamos ser presos por um revolucionário e mandados à Checa de Minuzinski, o que para nós significaria o ponto final. Em segundo lugar, meu companheiro de viagem tinha documentos que o autorizavam a usar as mudas de cavalos do governo para ajudá-lo em sua viagem. Dessa forma éramos obrigados a visitar os soviéticos das aldeias, para trocar os cavalos. Tínhamos deixado nossas montarias com o tártaro e com o cossaco que nos ajudara na foz do Tuba, e o cossaco levou-nos numa carreta até a aldeia mais próxima, onde conseguimos cavalos de muda. Todos os camponeses, com raras exceções, eram hostis aos bolcheviques, e faziam o possível para nos ajudar. Eu retribuí a gentileza clinicando para os doentes e meu companheiro dava conselhos práticos sobre lavoura. Os velhos dissidentes e os cossacos eram os que mais nos ajudavam. Vez ou outra encontrávamos aldeias totalmente comunistas, mas aprendemos rapidamente a reconhecê-las. Quando entrávamos numa aldeia com os guizos dos arreios tilintando, e víamos que os camponeses, sentados na soleira das casas, franziam o senho e davam sinais de querer levantar, num burburinho que com certeza queria dizer: olha aí, tem mais desses diabos chegando, tínhamos absoluta certeza de que a aldeia era anticomunista e que aí podíamos apiar com segurança. Quando, porém, os camponeses vinham ao nosso encontro com expressões de alegria, chamando-nos de camaradas, sabíamos que estávamos no meio de inimigos, e tomávamos todas as precauções. Estas aldeias não eram mais povoadas pelos siberianos amantes da liberdade, mas por imigrantes da Ucrânia. Eram bêbados e preguiçosos, vivendo em choças imundas e sórdidas, apesar de as aldeias serem cercadas pelas terras negras e férteis da estepe. Passamos momentos perigosos, mas também agradáveis na grande aldeia, ou mais propriamente, na cidade de Karatus. Em 1912 haviam sido inaugurados lá 2 colégios, e a população chegou a 15.000 habitantes. Era a capital da região dos cossacos do Yenisei do Sul. Quando passamos por lá era difícil ver como já tinha sido a cidade. Os emigrantes do Exército Vermelho tinham chacinado a população cossaca, destruindo e queimando a maioria das casas. Naquele momento era central do bolchevismo, da região e do distrito de Minuzinski. Tivemos que ir ao prédio do soviético para trocar nossos cavalos, e quando chegamos lá havia uma reunião da Checa. Fomos logo cercados, examinaram nossos documentos. Não tínhamos muita certeza da impressão que nossos documentos causaram, e procurávamos evitar a visita. Meu companheiro de viagem comentava frequentemente: em seguida,
É sorte nossa que, entre os bolcheviques, os incompetentes de ontem sejam os governantes de hoje e que, ao contrário, a gente culta esteja varrendo as ruas e limpando as estrebarias da Cavalaria Vermelha. Posso sempre conversar com um bolchevique porque ele não conhece a diferença entre desinfetado e desafetado e nem entre antracite e apendicite. Encontro sempre um jeito de fazê-lo concordar com o meu raciocínio, e até convencê-lo a não me executar. Conseguimos um meio para convencer os membros da Checa a dar-nos tudo o que estávamos precisando. Executamos para eles um magnífico projeto para organizar a região, compreendia a construção de pontes e estradas que facilitariam o escoamento das madeiras do Urianhai, do ouro e do ferro dos montes Sayan, do gado e das peles da Mongólia. Este empreendimento criador seria um verdadeiro triunfo para o governo dos sovietes. A composição dessa ode lírica tomou-nos mais ou menos 1 hora e depois disso, os membros da Checa esqueceram nossos papéis, deram-nos cavalos novos, içaram nossa bagagem na carreta e nos desejaram boa sorte. Foi a última das nossas provações dentro das fronteiras da Rússia. A sorte nos acompanhou quando saímos do Vale do Amil. Na passagem da barreira encontramos um membro da milícia de Karatuz. Carregava na sua carreta alguns fuzis e pistolas automáticas, na maioria Mauser, para armar um destacamento que devia adentrar-se no Urianhai à procura de alguns oficiais cossacos que causavam muitos aborrecimentos aos bolcheviques. Ficamos alvoroçados. Poderíamos cruzar facilmente com aquela expedição e não tínhamos certeza de que os soldados aceitariam nossas explicações da mesma forma que os membros da Checa de Karatuz. Com muito tato tentamos interrogar o homem a respeito da rota da expedição. Na primeira aldeia entramos na mesma casa que ele escolheu. Tive que abrir minha alma e surpreendi-me com o olhar de admiração que ele fixou sobre o conteúdo. O que lhe causa tanta admiração? Perguntei. Ele murmurou, as calças. Meus amigos presentearam-me com calças de montaria novas, de espesso e belo pano preto. O soldado olhava fascinado para as calças, sem disfarçar sua admiração. Se você realmente não tem outra, falei, refletindo como podia tirar proveito da situação. Não tenho, não, explicou entristecido, os sovietes não nos fornecem calças. Eles disseram que também não têm. E as minhas estão completamente gastas. Veja só. Assim falando suspendeu um lado da capa, e não consegui entender como o homem conseguisse montar com calças que tinham mais rasgos que pano. Vende-me as calças, suplicou. Impossível, retruquei decidido, preciso delas. Ele pensou um pouco, depois aproximou-se de mim, vamos sair um pouco, aqui não podemos conversar. Do lado de fora ele virou-se para mim, ouça. Quero saber sua opinião. Vocês vão a Urianhai e o dinheiro soviético não tem valor naquela região. Vocês não poderão comprar nada, ao passo que há, por aí, grande quantidade de zibelinas, arminhos, além do ouro em pó que o povo da terra gostaria de dar em troca de fuzis e de cartuchos. Vocês já têm seus fuzis. Dar-lhe-ei mais um com uma certa quantidade de cartuchos, em troca das calças. Nós não estamos precisando de mais armas. Nossos documentos são uma proteção suficiente, respondi, fingindo não entender o que ele estava insinuando.
Não se trata disso, interrompeu. Eu queria dizer que vocês podem trocar o fuzil por peles ou por ouro. Quero dar-lhe o fuzil já. Desse jeito, um fuzil é pouca coisa em troca de um par de calças. Atualmente você não conseguiria encontrar calças desse tipo em toda a Rússia. Aliás, a Rússia toda anda sem calças, e seu fuzil serve apenas para trocá-lo por uma pele de zibelina. Uma pele não dá para nada. Aos poucos, regateando, consegui o que eu queria. O miliciano ficou com as calças e eu recebi um fuzil com 100 cartuchos e 2 pistolas automáticas com 40 cartuchos cada uma. Estávamos bem armados agora, e podíamos defender-nos. Consegui até convencer o feliz dono das minhas calças em nos dar uma licença de porte de armas. Estávamos, portanto, com a força e a lei do nosso lado. Numa aldeia afastada, contratamos um guia e compramos biscoitos, carne, sal, manteiga e, após descansar 24 horas, reiniciamos nossa viagem, subindo o Amil em direção dos Montes Sayan, na fronteira de Urianhai. Esperávamos, lá chegando, não ter mais que reencontrar os bolcheviques, por mais inteligente ou estúpidos que fossem. 3 dias após ter deixado a Foz do Tuba, estávamos atravessando a última aldeia na proximidade da fronteira com o Urianhai. Foram 3 dias entre pessoas sem fé nem lei, entre perigos contínuos, e com a possibilidade sempre presente de encontrar morte súbita. A vontade ferrenha, a presença de espírito e a perseverança sem limites, conseguiram proteger-nos de todos os perigos e evitar que caíssemos no abismo, como tantos outros infelizes que não lograram, na sua escalada aos cumes da liberdade, aquilo que agora estávamos desfrutando. Talvez lhes faltassem vontade ou presença de espírito, talvez não tivessem inspiração poética para cantar hinos de glória às pontes, às estradas e às minas de ouro, ou talvez simplesmente não tivessem calças de reserva. Fim deste episódio.